vai ver um vídeo viral quest. Não tem problema com você ficar com medo. Se você ficar com medo, sinto muito, não posso fazer nada. Olá, amante do terror. Eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo que você conhece já deve ter jogado algum jogo do Mario. Ou pelo menos ter conhecido alguma vez. O encanador de bigode de macacão e boné vermelho já passou por gerações. E é fato que ele tem uma imagem definida na cabeça de muitos. Mas, assim como, por exemplo, o Sonic, ele vai ter versões não muito legais. Versões que distorcem completamente o personagem, transformando em um horror perturbador, tipo o Sonic.exe, que também se tornou um ícone, e inclusive uma inspiração para muitas outras obras horríficas. O que a gente vai ver aqui hoje é uma versão modificada do primeiro jogo do Mario, que tá bem no nome, Mario 85 PC Port. O conteúdo das versões modificadas pode ser o que o modder quiser, uma versão que deixe o jogo ainda melhor até uma versão horripilante e perturbadora daquele jogo. E PC Port significa que foi portada para o PC, nada demais. Essa versão em específico que a gente vai falar aqui hoje, eu pelo menos acho que nunca teve uma versão completa. A única coisa que tem é uma demo de uns 5 meses atrás. Eu até tentei encontrar uma versão completa, mas eu não achei. Então, vamos falar dela em específico. Eu não quero ser desmonetizado. Para contextualizar, eu vou contar um pouco sobre a história por trás. Você lembra da história do Sonic.exe, onde um garoto comprou um cartucho amaldiçoado por uma entidade e essa entidade se apossou desse jogo, mas que também podia interagir com o mundo real? Isso também aconteceu na história do Ben Drowned. No caso, não era propriamente uma entidade, era o espírito do Ben, mas ainda assim era um ser sobrenatural. No caso dessa versão, se trata de basicamente a mesma coisa, uma entidade sobrenatural chamada de MX ou MX, que se apossou dessa versão e a corrompeu, distorcendo totalmente o mundo e o próprio jogo. A motivação é a mesma que a do Sonic.exe, puramente diversão. Essa entidade coleta várias almas que tentaram jogar esse jogo para se divertir, perseguindo elas implacavelmente. E como já deve estar para imaginar, ele é simplesmente invencível. Dá para escapar dele, mas não dá para vencer. E também a escapatória não é definitiva. Todas as almas parecem que ficam em um looping. E uma delas se chama Lucas. Lucas era um garoto de 8 anos de idade normal. Em um belo dia, no seu aniversário, ele ganhou um presente do seu tio Mark, uma cópia do Mario de 85, o primeirão. Ele, claro, ficou muito feliz e mal estava esperando para poder testar essa maravilha. Mas com o tempo, ele foi reparando que o jogo estava ficando meio estranho. Parecia que alguma coisa dentro dele estava falando com o Lucas. E o que estava falando era para que ele fosse dormir e que as luzes não iriam doer. Mais tarde, o garoto foi encontrado morto por causa de uma convulsão. E a alma dele foi Peraí, como que ele teve uma convulsão? tomada pela entidade. No jogo em que a gente pode jogar, a gente está basicamente na pele do Lucas. Ele está preso no jogo como Luigi. E a gente consegue controlar ele. E claro que, eventualmente, a gente vai se deparar com o maldito do MX. O jogo começa do mesmo jeito que o Mario de 85, só que com o Luigi. O objetivo é o mesmo, chegar até a bandeira e entrar no castelo. Tem até os mesmos inimigos, que são os Goombas. Também tem os blocos, as moedas, tudo exatamente igual. Chega até a dar uma nostalgia. O problema acontece quando a gente está chegando no fim da fase. Mais ou menos ali no meio, uma visão de alguém familiar aparece, que diz, me encontre. Conforme você vai avançando, você consegue ver a figura se escondendo atrás dos arbustos. E você fica nessa apreensão até o final. No fim da fase, a gente se depara com aparentemente o Mario. Naquela primeira versão, aquela versão antiga que usava o macacão vermelho, mas tinha uma pele mais escura e usava uma camisa marrom. Só que aqui ele tá mais alto e é chamado de o falso herói. Eu acho que tá bem óbvio quem é que tá se passando por ele, né? O falso herói é só um disfarce pro MX. E ele fala o seguinte pro garoto. E aí, camarada, obrigado por vir. Eu te deixei uma coisinha ali no início. Quer ver? É uma baita surpresa. Aqui você precisa voltar até o início da fase, mas não é tão simples assim. O MX vai começar uma perseguição insana. E acredite, ele é muito mais rápido do que você. A música fica intensa e você pode ouvir ele quebrando os blocos conforme ele vai andando.
O MX consegue quebrar praticamente tudo no caminho. Ele corre mais rápido que você, pula mais alto e mais longe que você, e é muito roubado. Mas você tem uma vantagem em relação a isso. Apesar dele ser rápido, o freio dele não é. Então, você consegue ir desviando dele. Basicamente, você pula e espera que ele passe por baixo. Então, ele vai tentar dar a volta, você pula de novo e sai correndo. Também dá pra pular na cabeça dele, o que vai dar um stand de alguns segundos. É o suficiente para você correr. Vai ficando nisso até chegar nessa parte da fase, onde você vai ter que pular em algumas plataformas. Aqui, o MX não consegue pular e acaba caindo no abismo, mas não acha que ele morreu. Na verdade, ele volta. MX pula num cenário de novo. Dessa vez ele tá maior, com uma pele pálida e um sorriso enorme no rosto. Dessa vez eu tenho certeza que não dá pra pular em cima dele que nem no disfarce. Agora realmente tem que correr. Logo em seguida tem um tubo que dá pra entrar e escapar do MX. E é aqui que a demo acaba. E até agora não se teve uma versão completa. Mas a gente tem uma versão mais antiga desse PC Port, que é igual, mas ao mesmo tempo diferente. O Lucas. Isso não é divertido, né? Brincar por aqui. O gente é parceiro. Sinto as coisas pra vocês. Lembre-se, camarada. Nosso joguinho ainda não acabou. Foi meramente um começo. Até agora. Gente, eu vou tirar o fone. Tô com medo de jumpscare. A versão antiga é basicamente a mesma coisa, você precisa chegar até o fim da fase. Mas tem uma coisa na versão antiga que eu acho que é uma pena que tenham tirado, que é a frase. Uma frase que causou bastante impacto quando essa demo saiu, que é: a inocência não vai te levar longe. Essa frase aparece logo antes de você encontrar o MX. E acredite, ela marcou bastante. O MX está no novo disfarce, só que agora o castelo que ele estava tá destruído e também tem um Toad lá dentro. Só que esse Toad, ele tá meio que pulando desesperado e eu posso ter quase certeza que ele é uma outra alma que o MX aprisionou lá dentro. Mas dessa vez, ao invés dele sair desse disfarce no meio da perseguição, não. Ele sai do disfarce logo no início e vira aquela versão monstruosa. E o que ele faz com o Toad? Ele arremessa ele contra o poste, partindo ele no meio. Então o MX sai da tela e um aviso de corra aparece. Você então tem que fazer o que ele tá mandando. Correr. A perseguição é basicamente a mesma coisa, mas com algumas diferenças. Primeiro que o MX é mais lento do que você, ou seja, a única coisa que você precisa fazer é realmente só correr, não desviar. Até porque nem dá pra desviar nele nessa ocasião, porque se ele só encostar em você, você já morre. Mesmo se você tentar passar por cima dele, não adianta, você vai morrer. Então, só dá pra ir pra frente, ficando o mais longe dele que puder. Aqui ele também cai nesse precipício, mas a aparência dele não muda, que nem nessa versão recente. De resto é a mesma coisa, você tem que escapar dele pelo tubo, e é aí que acaba a demo. Sinceramente, tem algumas coisas que eu deixaria na versão recente que foram tiradas da versão antiga. E uma delas é, claro, a frase, que foi tirada. Ela é impactante demais para simplesmente desaparecer. E a morte do Toad eu acho que eu deixaria também, porque ela é bastante brutal e impactante. Você não tá esperando que do nada um Toad vá morrer na sua frente, pra logo em seguida uma perseguição começar. Realmente esse vídeo foi bem curto porque não tem muito o que falar desse jogo. Mas mesmo ele sendo só uma... Vamos ter que ver outro vídeo do Viral Quest. Deixa eu tentar achar também desses. Vou cortar aqui pra tentar achar também desses. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o The Man in the Suit, mas aquela só foi a primeira parte porque a série estava meio incompleta. E recentemente o Unlonely postou mais 2 vídeos da série. Ou seja, mais episódios pra gente falar aqui. Mas sinceramente... Achei, gente. Olá, amante do terror. Você conhece The Man in the Suit, o Homem no Traje? Ele é um analog horror produzido por um canal chamado Unlonely. É uma série com cerca de 10 vídeos que contam uma história de um homem que foi de um simples ator humano para uma fera quase incontrolável por meios desconhecidos, mas que se tornou aquilo que ele mais admirava: Gojira. O primeiro vídeo já começa nos apresentando
comentando o que aconteceu. Ele, diferente de outros horrores analógicos, como Gemini Home Entertainment, Smile Tapes e Mandela Catalog, não é em primeira pessoa. É contado por um narrador onisciente, o que torna a história 100 vezes mais fácil de captar. Isso aconteceu durante as filmagens dos filmes antigos do Godzilla. Diferentes dos atuais, que são feitos com computação gráfica, antigamente não existia essa tecnologia. Então, se usavam efeitos práticos para dar noção de uma criatura gigante destruindo tudo. Antigamente, o Godzilla era interpretado por um ator dentro de um traje, e eles construíam uma mega maquete para simular uma cidade e dar noção de grandeza a Godzilla, ou melhor, a fantasia. Porém, nesse caso em específico, o ator que interpretava o Gojira simplesmente não queria tirar o traje de jeito nenhum. Ele criou um vínculo com esse traje que era até mesmo bizarro, como se ele quisesse literalmente ser o Godzilla, ao ponto de que a grande maioria das pessoas daquele set nunca sequer viram o rosto do ator. Mesmo fora das filmagens, mesmo com um calor infernal, ele não removia o bendito traje por nada. Porém, em uma das filmagens, o ator simplesmente parou de se mover, e depois de um tempo, ele estava respirando estranho, muito estranho, como se estivesse com um ataque de asma, só que não era exatamente ofegante. É difícil de explicar. Depois de uns 2 minutos de respiração estranha, o diretor então disse para que removessem o traje para ver se o ator precisava de socorro. Mas, quando a pessoa foi puxar o zíper da abertura que os atores entram e saem, ele não conseguiu, porque a carne do ator estava sendo rasgada. De alguma forma, o corpo dele começou a se expandir lá dentro e se misturar com o tecido do traje. Daí você entende o motivo da sua carne ter se rasgado quando a pessoa tentou abrir o zíper. Era porque agora o tecido era a sua própria pele. E o que eles acharam dentro do traje foi simplesmente bizarro. Gente, 1 minuto aqui, porque eu tô com medo. Eles esperavam achar o corpo dele lá dentro, mas tudo o que encontraram foi um amontoado de carne e ossos que tomaram forma dentro do traje. E pior ainda, se misturaram a ele. Cantando a música de terror. Gente, não é um ator, não. É um demônio. O vídeo do incidente do traje de Angorios nos mostra mais um pouco do que aconteceu com o homem do traje de Gojira. Como bem se sabe, agora o traje é a nova pele do ator. E como se não bastasse, ele agora conseguia enxergar pelos olhos do traje, por mais que seus olhos estivessem ensanguentados. Ele foi examinado por diversos doutores particulares, e a conclusão que eles chegaram é a de que tenha talvez sido algum tipo de pílula, mas eles ainda não tinham certeza. O que era certeza é que aquele homem agora tinha se tornado o próprio traje devido à expansão do seu corpo. Até mesmo seus ossos se moldaram para que ficassem justos no traje. Mas mesmo assim, o homem no traje era bem obediente. Até então parecia que as suas faculdades mentais estavam intactas, apesar de ele não conseguir falar uma única palavra por conta das suas cordas vocais. Ele teria que fazer mais uma filmagem. Dessa vez, Gojira iria lutar contra um outro kaiju, chamado Angurios. E assim como Gojira, o traje de Angurios também era operado por um ator. Os dois iriam batalhar, destruindo toda a cidade no processo. Porém, algo deu errado, muito errado. Assim que a luta começou, o homem no traje começou a levar um pouco a sério demais. E assim que jogou o ator de Angurios no chão, mordeu seu pescoço com tanta força que jorrou sangue. E detalhe, isso não deveria acontecer, não estava no roteiro. E o mais estranho disso tudo é que o homem no traje não utilizou seus próprios dentes para fazer isso, e sim os dentes do traje do Gojira, como se fossem seus próprios. Ou seja, parece que agora ele estava começando a ter controle sobre o traje. O ator do
Angúrios, é claro, gritava de dor, mas os outros funcionários da produção não conseguiam chegar perto. Sim, o Maúde Rasvinhotel. Eu conheço Rasvinhotel. Você que acha que eu não conheço tá errado. Porque o homem do traje não deixava e rosnava para eles como se fosse um animal. Ele estava meio que protegendo o ator, que agora estava inconsciente. Quando ele acordou, o homem no traje saiu de perto. Ele estava tremendo muito, com dificuldade tremenda de levantar. Os outros funcionários então foram ajudar, temendo que o pior tenha acontecido. E aconteceu. A exata mesma coisa que ocorreu com o homem no traje de Gojira aconteceu com o ator de Angúrios. O corpo dele se expandiu e se mutou, até que ficasse da exata mesma forma que o traje. Mas parece que naquela mordida, o homem no traje conseguiu meio que infectar o ator do Angúrios. Não se sabe como, mas é o que parece. E pior, parece ter sido proposital. O vídeo Depiction of Growth se trata de uma discussão para saber o que exatamente aconteceu e até onde o Gojira pode evoluir. Ele é contado em primeira pessoa, mas ainda assim narrando os eventos. A pessoa que está contando diz que entrou em contato com uma amiga que dá aulas, muito provavelmente de biologia, porque ela entende desses assuntos. Ele fez uma ligação e a gravou. O que ela disse foi o seguinte: The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Oh, God. This is the work of radiation. Holy. Holy shit. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut without the cream. It's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took. It's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move, and that they are bloodshot. But in this photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Então, o que dá a entender é que, na verdade, não tenha sido pílula nenhuma que tenha feito isso com o homem do traje, mas sim podem ter sido os efeitos da radiação. Porque, como bem sabemos, as filmagens dos filmes do Gojira foram feitas no período em que aconteceu os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki. Tanto que os dois vídeos seguidos fazem referência a isso, um abordando a fala de Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, e o outro uma mensagem de alguém, dizendo que teria vingança contra os americanos que tacaram as bombas. Então a teoria que a mulher tem é: devido à radiação, o corpo do homem simplesmente explodiu de dentro para fora enquanto estava no traje, e aí foi se moldando e se misturando. E agora, cada vez mais,
o homem vai se aproximando mais de uma fera bestial do que de um ser humano. E em pouco tempo, ele vai virar o próprio Gojira. Ele pediu para um artista fazer um desenho com base nas descrições de como ele iria ficar em um futuro próximo, resultando em 3 desenhos, um mais macabro que o outro, o que mostra que, em pouco tempo, Godzilla pode se tornar uma criatura real em vez de um humano. Uma vez humano, agora monstro. O vídeo Dorsal Extraction também é na primeira pessoa, talvez até mesmo a do Depiction of Growth. Ele diz que recebeu um e-mail da Toho dizendo que ele estava demitido por estar revelando informações confidenciais da empresa, algo que ele realmente estava fazendo. Mas por sorte, ele fez amizade com alguém de dentro e pediu para que essa pessoa agisse como seu espião. O espião lhe enviou uma fita com um título em japonês, Haisku Tekshutsu, ou então Extração Dorsal. Lá mostra que eles ainda estavam tentando retirar o homem do traje, mas dessa vez com um procedimento cirúrgico. A pele era tão dura que precisaram usar uma serra mármore para isso. Contudo, parece que o homem não sentiu absolutamente nada e estava bem complacente, pelo menos por um tempo, até que ele decidiu atacar um homem com uma câmera que estava ali perto. E enquanto corria, involuntariamente acabou tirando algumas fotos, e naquele momento, o homem no traje estava desse jeito. No vídeo Angorio Suit, é nos mostrado o que aconteceu depois do incidente com o traje de Angorius. Os produtores da Toho estavam tentando meio que adestrar o Angorius para que usassem o filme, algo como o homem do traje de Gojira versus o homem no traje de Angorius. Os métodos que eles estavam utilizando para isso eram um tanto cruéis, mas necessário de acordo com eles mesmos. Eles usavam tasers para controlá-lo, e como estava mais ou menos na mesma condição que o Gojira, ele os obedecia como um animal adestrado. O jeito que a Toho estava se aproveitando da situação poderia se tornar um grande escândalo, caso vazasse para o público. Por isso que toda e qualquer informação sobre o homem do traje não poderia sair do set de jeito nenhum. Isso deveria ser um segredo ultra secreto. Por isso que o espião está sendo muito necessário nessas horas. Mas não só isso. Além desse filme com Angorius, eles ainda tinham um outro filme sendo produzido. Um filme cujo Gojira iria lutar contra uma mariposa gigante. Mostra. Coração no pé de bebê. Lembra do que eu disse sobre eles não quererem que isso viesse a público? Pois é, o homem do traje de Gojira acabou escapando do estúdio da Toho durante uma madrugada e, claro, acabou sendo avistado. Isso virou notícia no jornal, com o título de Avistamento de Monstro do filme. Mas parece que isso não teve consequências muito grandes para Toho, tendo em vista que as pessoas muito provavelmente acharam que seria mais uma das filmagens para mais um filme do Gojira. Um casal estava voltando para casa durante a noite. O marido era fotógrafo e, como tal, queria tirar uma foto da estrada para ter algum tipo de inspiração, quando, na mesma hora que a foto é tirada, aparece o Godzilla, ou melhor, o homem no traje. Mais tarde naquela mesma noite, um garoto também viu Godzilla do lado de fora da sua casa. E como ele já tinha assistido os filmes junto do seu pai, sabia quem era esse monstro e imediatamente pegou uma câmera e tirou algumas fotos da criatura. Eles interrogaram o garoto, perguntando se ele viu a face do monstro e se poderia desenhá-la como estava naquele momento. O garoto disse que a face dele não era fixa, parecia mudar a todo momento, mas que deveria ser pela falta de sono. Afinal, já era de madrugada. Ele se esforçou para fazer o desenho e, no fim, a cara do Godzilla estava desse jeito. Meu Deus do céu! Esse bicho é mais feio do que eu! Sim, estamos chamando de feio. O
último vídeo do Analog Horror é o Mothra Incident. Aqui, eles mostram as filmagens da tal batalha que Gojira teria com a Mothra, ou Mothra. Para evitar que acontecesse o mesmo incidente que em Angurius, dessa vez, eles não utilizariam um ator em um traje, mas uma marionete controlada remotamente. Assim não teria risco. Pelo menos era o que eles pensavam. Mesmo que eles usassem uma marionete da Mothra, ainda assim, alguém teria que entrar no traje de lagarta, porque aparentemente ela sofreria uma metamorfose e se transformaria em uma borboleta. Quem iria fazer esse papel seria uma atriz. Ela estava tão contente que até mesmo chamou seus pais para o set. Porém, eles mal sabiam a armadilha que ela tinha se colocado. Assim que as filmagens começaram, eles colocaram o homem no traje para brigar com a marionete. Só que assim que ele percebeu que era só um boneco, ele simplesmente surtou e foi atrás da lagarta, cuja sim tinha uma pessoa dentro. Ou seja, o cenário iria se repetir mais uma vez. Ninguém conseguiu impedir o avanço do Gojira e toda aquela segurança não serviu de absolutamente nada. O homem do traje mordeu a lagarta e seus dentes conseguiram penetrar a cabeça da atriz, do exato mesmo jeito que com Angorius. Os pais dela ainda tentaram impedir, mas foram mortos de forma brutal. Mas ao contrário da última vez, agora a equipe estava preparada para se algo assim acontecesse de novo. Eles usaram tasers para afastá-lo, o que deu certo, mas ele acabou escapando novamente. Uma equipe foi designada para recapturar ele, o que levou mais ou menos uma hora. O homem no traje foi encontrado rondando por uma floresta local, só que não estava mais com raiva. Ele transmitia um ar de calma, como se ele sentisse que pertencesse àquele lugar, já que agora era como um animal. Mas toda essa calma foi embora assim que ele avistou o pessoal, que o cercou. Assim que se viu sem saída, ele começou a soltar um líquido vermelho fervente da sua boca, que presumivelmente era seu próprio sangue. No vídeo em si não é explicado porquê, mas é possível que o homem do traje estivesse tentando imitar o sopro atômico do Godzilla. Só que como obviamente ele não tinha esse poder, ele soltou sangue. Só que mesmo assim, seu sangue estava literalmente fervendo. Ou seja, se encostasse em alguém, iria queimar de qualquer jeito. Apesar disso, eles conseguiram recapturar o Gojira e levá-lo de volta. E quanto à garota, o que eles estavam esperando não era mais uma pessoa em um traje. Como já experienciaram várias vezes, estavam esperando encontrar uma massa amorfa misturada com o traje de larva. Mas, dessa vez, foi diferente. O que eles encontraram foi nada mais, nada menos do que um casulo. E como bem sabemos, de dentro de um casulo nasce uma mariposa. Ou uma borboleta, né? Acho que a história do Rei dos Monstros está se aproximando cada vez mais da realidade. E eu fico curioso sobre uma coisa. Qual será o fim da humanidade se isso acontecer? Aqui e pro próximo vídeo do Viral Quest de The Man The Sult. Voltei, gente. Olá, amante do terror. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o The Man in the Suit, mas aquela só foi a primeira parte porque a série estava meio incompleta. E recentemente o Unlonely postou mais 2 vídeos da série, ou seja, mais episódios pra gente falar aqui. Mas sinceramente eu fiquei pensando se eu falava ou não, porque 2 episódios é muito pouco. Tem muita pouca informação pra condensar, pelo menos é isso que eu achava até ver os vídeos. E eu vi que na verdade tem muita informação interessante e que vale a pena comentar aqui. E eu não preciso necessariamente esperar vários episódios saírem pra falar sobre. Ele tem informações importantes sobre o incidente do traje da Mothra, que, se você lembra, deu um bem ruim, e também informações novas sobre o incidente do traje de Ghidorah. Mas esses 2 vídeos não se complementam necessariamente. Então vou falar dos 2 separadamente, mas eles têm informações muito boas. Mas antes de falar sobre os 2 vídeos, para quem não se lembra, eu vou fazer um pequeno resumo. The Man in the Suit se trata de um homem que era muito apegado ao seu traje de Gojira ou Godzilla. Certo dia,
esse funcionário que estava dentro do traje de Godzilla simplesmente parou de se mexer. E o que aconteceu foi que o corpo dele simplesmente explodiu dentro do traje por efeitos que a gente não sabe ainda quais que são. Mas, ao invés dele simplesmente morrer, o corpo dele, a carne, os ossos, os músculos, tudo, simplesmente começou a se fundir com o traje, se moldar lá dentro. E ele literalmente virou o Gojira. E agora é totalmente sem consciência. Ele age como um animal, um monstro. Mas a Toho, ela é esperta. Ela tirou um bom proveito desse incidente para fazer os seus filmes ficarem com um tom ainda mais realista. Porque existe uma diferença entre você filmar um ator dentro de um traje de monstro e filmar um monstro de verdade. Vários incidentes aconteceram, muitas vidas foram perdidas, só que a Toho estava fazendo dinheiro. Então, obviamente, que eles iam tentar encobrir isso tudo. E conseguiram. A gente parou no incidente do traje da Mothra, onde o homem do traje acabou atacando uma atriz que estava dentro do traje de larva de Mothra. Só que ao invés de acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com o Anguirus, que também teve basicamente o mesmo efeito que o Gojira, ela acabou criando um casulo. E todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sobre biologia sabe que de dentro de um casulo vem uma borboleta. E esse casulo definitivamente não é nada pequeno. E a gente tinha acabado por aí. Agora a gente vai continuar. O narrador, ele fala que tem 7 informações novas sobre o traje de Gojira, em que o espião que ele enviou pra lá para coletar informações pra ele, disse que tinha ouvido uma conversa entre os executivos da Toho, e a conversa era sobre o estado atual do casulo criado pelo traje da Mothra. O casulo, ele estava se formando em um dos galpões que eles usavam para filmar lá os filmes. Eles até tentaram tirar ele de lá, mas aconteceu um negócio não tão bacana. Quando eles tentavam mexer no casulo, ele acabou soltando uma substância amarela, uma fumaça amarela, que era desconhecida, então eles não sabiam se era venenoso ou tóxico. Então eles evacuaram todo o galpão e deixaram ele lá. Desde então eles não mexeram nesse casulo, mas mesmo assim eles querem manter esse casulo. Por quê? Vai saber. O narrador tem a teoria que eles querem estudar. Eu já tenho a teoria que eles querem faturar mais um pouquinho. Já que eles mantiveram um homem no traje, que é um literal monstro, por que não iriam manter um casulo? Você lembra que o Gojira, ele tinha soltado um líquido vermelho parecido com sangue no chão de uma floresta perto dali? Então, os cientistas, eles voltaram até naquele local para estudar esse líquido vermelho, que teoricamente era sangue, mas ele estava borbulhando e fervendo. Quando eles voltaram lá, curiosamente, ele ainda estava borbulhando e fervendo. E para piorar, ele estava soltando uma fumaça esquisita que eles ficaram com medo também de ser tóxica ou radioativa ou venenosa. Então eles voltaram lá de novo com trajes anti-radiação para tentar coletar alguma amostra daquilo. Só que um dos cientistas disse que viu um globo ocular bem no meio da poça. Talvez aquilo tenha sido uma ilusão, mas não dá pra confiar muito, tendo em vista que eles tinham literalmente um monstro, na verdade mais de um monstro, no set de filmagem deles. Então podia muito bem ser uma outra criatura emergindo daquela poça. Mas aquele olho desapareceu, e eles não conseguiram encontrar ele de novo desde então. E o narrador, ele descobriu que, apesar de tudo que estava acontecendo, apesar de toda a porcaria, apesar de todo o desastre que estava acontecendo, a Toho simplesmente decidiu que ia fazer um outro filme, com uma nova criatura dessa vez. Eita empresinha, viu? Ele também recebeu uma carta, e essa carta era da sua filha, que ele não via fazia muito tempo. A carta tinha um desenho que tinha ele, a filha dele, a mulher dele e uma outra pessoa que provavelmente é a outra filha dele. Junto da carta também tem 2 textos. Um escrito pela filha dele, escrito "Sinto sua falta, papai", e outro bem mais interessante, que explica um pouquinho mais. Ele fala o seguinte: "Querido, eu estive preocupada com você. Era para ser só um filme. Você ainda está aí? Você está bem? O que está acontecendo?" Pelo visto faz um bom tempo que ele não volta para casa. E isso é confirmado quando ele fala que sente falta delas. Mas ele precisa ficar lá porque ele tem que expor a verdade. E enquanto isso não acontecer, ele não vai poder ir para casa. E a última coisa desse vídeo é quem vai ser a estrela do próximo filme, além do Gojira. É ninguém mais, ninguém menos do que o dragão de 3 cabeças, o monstro zero Ghidorah. O que nos leva até o próximo vídeo. Do Twitter.
Assim como nos outros vídeos que mostram incidentes, esse começa com uma pequena cena do filme. E aqui a gente é apresentado pro Ghidorah, que é simplesmente um dos kaijus mais fortes que existem. E aqui vai uma pequena curiosidade do traje do Ghidorah. Ele tem 3 cabeças, mas 3 atores não cabem dentro de um traje. Então, a cabeça do ator vai na cabeça central do Ghidorah, e os 2 braços sustentam as 2 outras cabeças, e o resto do corpo move o resto do corpo. A ideia era construir uma coisa semi-traje e semi-marionete, assim ia confundir o Gojira e ele não saberia onde atacar. Então, tecnicamente, o ator estaria seguro. E além disso, a Toho estava testando novos materiais que deixariam o traje mais resistente e à prova de mordidas. Não foi revelado qual exatamente é o material, mas ele tecnicamente deixaria o traje bem mais seguro, mas teria uma parte que não seria colocada esse material, que seria justamente as partes móveis do traje, porque com esse material essas partes móveis ficariam rígidas, então não daria para usar. E quanto aos outros kaijus que apareceram nesse filme, todos eles, ou pelo menos a sua maioria, seriam marionetes. Isso quer dizer que eles aprenderam com os erros envolvendo o traje da Mothra e do Anguirus. Mas dessa vez, o narrador falou que ia intervir, e logo em seguida a gente vê uma escopeta, ou seja, ele vai matar alguém. E esse alguém provavelmente vai ser um homem no traje, mas os resultados disso são imprevisíveis, tendo em vista que, bom, a anatomia do Gojira é um tanto estranha. Os funcionários da torre estavam bem confiantes quanto ao traje do Gojira, mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. O corpo do Ghidorah é resistente a mordidas, mas não a corrosão. Quando as filmagens começaram, um homem no traje ficou simplesmente parado. Depois de um tempo, ele começou a tremer de um jeito violento, parecendo que estava tendo tipo uma convulsão, até que de repente ele para de tremer e vai pra cima do Ghidorah e morde a cabeça, que seria equivalente ao braço direito. E como ele não conseguia chegar na nuca do ator, o que ele fez? Ele começou a, de novo, vomitar aquele líquido vermelho corrosivo, que é claro começou a corroer o traje todo. E foi nesse momento que o narrador entrou com a escopeta dentro de uma bolsa de guitarra. Mas o Gojira meio que percebeu a presença dele ali e imediatamente virou para a caixa de força, avançou nela e quebrou a caixa de força, desligando toda a energia do local. Os funcionários não conseguiram agir rápido o suficiente, porque, de acordo com o próprio narrador, foi tudo muito rápido. Ele então viu que o homem do traje estava perseguindo ele, então ele começou a correr. E ele ficou correndo pelos corredores do lugar até que o Gojira finalmente alcançou ele. Então ele não viu muita escolha, sacou a espingarda e deu um tiro na cabeça a queima-roupa. E esse tiro fez um belo do estrago, porque simplesmente estourou a cabeça do homem do traje. Mas logo em seguida, uma coisa muito estranha começa a acontecer. Mostra uma outra imagem. E essa imagem parece que é o Ghidorah, mas não dá pra ver muito bem porque tá muito escuro. E dentro de uma das cavidades começa a sair uma coisa. Não dá pra identificar o que é, mas é um negócio gosmento que tá se mexendo lá dentro. Ou seja, isso ainda não acabou. E então a gente tem a última imagem, que tá em um Ghidorah todo distorcido em um fundo branco. E logo em seguida aparece uma frase em japonês, escrita a seguinte frase: "Você não pode matar Deus." Como eu disse, eu tava cogitando se eu ia fazer ou não, porque tem poucos episódios, mas teve tanta informação interessante que eu resolvi fazer. Informações tipo o casulo, o olho na poça e finalmente alguém tentando matar o homem do traje. E com isso a gente descobre que, na verdade, o buraco é bem mais embaixo. E o que a gente tá vendo é alguma coisa que se intitula como um deus. E é isso, me diga aqui nos comentários as suas teorias e até onde isso vai parar. E aproveita que você vai descer e me siga nas minhas outras redes sociais. É muito interessante ver como isso escalonou. No início era só um cara que gostava muito da fantasia do Gojira e literalmente se tornou o Gojira. E disso foi para uma criatura com um complexo de Deus e que provavelmente é imortal. A gente não sabe até onde isso vai, mas se continuar escalonando desse jeito, eu temo pelo futuro da humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse Hora do Terror.